E eles falaram do clã, da escola do clã. Ah, E eu tava para prestar vestibular, eu prestei direito e fiz direito. Você fez direito, né? Fiz São Francisco, fiz até o final, me formei. Mas assim, porque eu não sabia o que eu queria. Porque né, não tinha música academicamente. Sim. Só que eu fiquei com aquela coisa do clã, né? Aquele momento já despertou, você já descobriu que existia um lugar que você poderia... Que foi o grande responsável pela minha formação musical e tudo que eu aprendi. Quantas pessoas? Foi o Hamilton Godoy. Quantas? Falei com a Adriana ontem. Ah, que legal. Um beijo pra você. Ela tá nesse disco. Adriana esteve aqui com a gente também. E aí, assim, bom, é um caminho até chegar ao Heartbreaker, vocês querem? Não, bora. Não, então, aqui a gente aí assim, eu me lembro o sentimento que eu tinha enquanto eu esperava aquele resultado. Eu ficava olhando o Zimbo Trio, eles tocaram. Aí tocava o Luiz Chaves, né, que gravou nesse disco aqui, que depois né, teve toda uma história. Eles tocaram. O que é? Era aquelas coisas de festival, ponteio, paneguinho. Meu, eu lembro que a sensação que eu tinha, eu ficava olhando aquilo, falei, quando acabar esse programa, eu vou prestar vestibular para a faculdade de Direito. Que saco! Mas eu não sabia o que fazer, eu era super eu tinha 17 anos. Deus do céu. Aí terminou, a gente perdeu por um ponto do Universitário, que foi outro grupo que ganhou. Aí acabou. Foram 6 meses e eu fazia cursinho, fazia Rio Branco. Aí eu entrei na faculdade, entrei na USP e entrei na PUC, né? Aí eu entrei lá, tal, continuei. Aí eu falei, eu quero estudar no clã. E aí, não tem vaga, tem uma espera de 1 ano e meio. O clã, que é a escola do Zimbo Trio, eles Revolucionaram. Todos os músicos passaram por lá. A mesma coisa que eles fizeram com o Zimbo Trio, que também né? Eles fizeram com a escola. Não, assim, ó. Eu vou falar como proprietária de uma escola. Sim. Vou falar como proprietária, porque daí é uma visão. Sim, claro. Gente, não tem para ninguém, sabe? Ninguém. Não tem. Porque eles, além de revolucionar, eles assim, fizeram uma revolução em termos de escola, eles adotaram um sistema de ensino que até hoje, eles foram os primeiros aqui no Brasil a adotar esse sistema de ensino popular, que até hoje todo mundo copia deles. Fora que toda escola que vai fazer... Copia deles. E assim, os alunos, todo mundo que passou por lá, estruturaram a nossa música brasileira. Meu. Absolutamente. Todos! Então você imagina, eu estava nesse momento que não tinha... Eu tocava de ouvido, eu tocava instrumentos de percussão, que era a timba, que eu ouvia minha tia tocar. Tocava um pouco cavaquinho assim, de ouvido eu não sei nem quais são os acordes, tocava violão. Ficava em casa tocando Toquinho Vinícius no violão, mais que piano. Olha. Pegava violão e ficava tocando. Nossa, que difícil. Assim, ficava aqueles vigu, sabe? Aqueles livrinhos de violão e guitarra. E eu não saía muito, eu gostava de ficar em casa tocando. E aí, eu liguei no clã, aí eu falei pro meu pai, eu queria estudar no clã. Aí eu entrei na faculdade e comecei a cursar, era só de manhã. E assim, né? Direito do trabalho, direito administrativo. Nossa, direito institucional. Direito comercial. Eu falei, direito penal, direito romano. Mas assim... Não deixa de ser ruim, né? Não, entrei, fui lá, fui fazendo e tal. E aí falei, pai, eu queria entrar no clã. Não deixa de ser bom, aliás, deixa de ser ruim, não, deixa de ser bom. Aí meu pai, que sempre me apoiou, ele falou assim, filha, quando você nasceu, meu pai, antes dele fazer faculdade de Direito, ele fez uma viagem para Portugal. Ele trabalhava na Interpol, sabe? No DOPS também, como escrevente. Antes de fazer a faculdade de Direito, eu já tinha nascido, né? Aí, ele foi para Portugal, olha a história, gente.
Tava no Hotel da Batalha, no Porto, que eu lembro até hoje o nome. E aí, tava o show do Zimbo Trio e Elis Regina. Meu pai tava na recepção, chegou o Zimbo Trio e Elis Regina. Olha! 1967. Eu tinha 2 anos. 1965. Aí chegou o Hamilton. E aí, daí ele foi, Elis Regina, não sei o quê. E ela tava meio cansada, foi embora, tal, não foi muito elegante, assim, Aí meu pai sentou com o Hamilton e deu uma liga. Uma liga. Olha, Deus, já tinha traçado tudo. Meu, você não sabe depois todo o resto. Aí ele falou assim, filha, eu vou ligar. Aí, isso foi 67. Foi 67. Isso aí. Em 82, 83 eu entrei na faculdade. Aí eu falei, quero entrar no clã. Não, olha, senhora, 1 ano e meio. Porque todo mundo quer estar no clã. Sim. Aí meu pai falou assim, eu vou tentar falar com o Hamilton, que eu era aquela pessoa que estava lá no Portugal, no hotel. E ele lembrou. E nos recebeu. Que graça. Aí eu toquei um pouquinho com o Hamilton, saiu de lá e falou assim, olha, então marca aqui a aula, comecei a ter aula no clã. Com ele? Com o Fernando Mota. Ah. E aí, toda aquela estruturação que o Hamilton fez, ele tirava tudo de ouvido, porque ele também não tinha milhões de prêmios, então aquela coisa de a explicação das escalas, formação dos acordes. Falei, é daqui que vem os acordes. Então hoje quando eu dou aula, eu falo, gente, estudar escala é a raiz da árvore, entendeu? Você não fica catando, você tem que ficar livre, autônomo. Então, isso que eu falo com meus alunos. Sem chegar ao ponto de olhar e sair tocando, mas entendendo, não reproduzindo aquela tabela que eu reproduzia no conservatório. Mas você pegou isso de referência, tudo para hoje? Você é uma professora, né? Sim, também, você tem essa de lá. Né? Também a referência de como uma coisa de lá, porque fui estudada por lá, mas faz parte da teoria musical geral, uma escala, né? Mas você pensar a forma dele assim com consciência.